Como calcular a corrente de projeto ou corrente nominal de um determinado circuito? No vídeo passado eu mostrei como calcular a corrente de projeto de um circuito trifásico desequilibrado, e nesse vídeo eu vou mostrar uma maneira de se calcular essa corrente de projeto ou corrente nominal de um circuito onde eu tenho fase neutra, ou seja, um circuito monofásico. Eu vou citar aqui, eu vou mostrar dois exemplos. O primeiro exemplo de um motor monofásico e o segundo exemplo de um outro circuito. Então aqui, para iniciar, eu tenho aqui a fórmula. Eu tenho aqui a fórmula que é utilizada para calcular essa corrente de projeto. Eu tenho aqui, então, que a IP, corrente de projeto, vai ser igual à potência nominal, isso é em watts, potência em watts, dividido aqui pela tensão entre fase neutro, o cosseno do ângulo φ, que é o fator de potência, e multiplicado também pelo rendimento. E aqui eu tenho então a corrente de projeto, IP, vai ser a corrente de projeto, que é dada em amperes. Esse V aqui é um V minúsculo, onde eu tenho, ele representa, nesse caso, a tensão entre fase neutro, que é dada em volts, V minúsculo nesse caso, e aqui o cosseno do ângulo φ, que é o fator de potência, e também o rendimento, representado aqui por esse símbolo, que é o rendimento, no caso aqui, se eu for calcular essa corrente para um determinado motor, como é esse primeiro exemplo aqui. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, o motor monofásico, nesse caso, onde eu tenho aqui os dados desse motor. Eu tenho aqui um motor, nesse caso, de 1 CV. 1 CV equivale a 736 watts. Eu tenho aqui a tensão que alimenta esse motor, nesse caso, 127 volts, considerando que esse motor esteja fechado para 127 volts. E eu tenho aqui também o fator de potência, nesse caso do motor, que é 0,85, e o rendimento, que é 90%. 90%, convertendo aqui para o número decimal, nós vamos ter aqui 0,9. E aqui eu vou substituir esses valores na fórmula. Então, iniciando aqui, eu vou ter que a corrente de projeto, IP, vai ser igual a potência nominal em watts, nesse caso aqui, sempre vai ser em watts, e eu vou ter aqui 736, para esse caso, 736, dividido pela tensão entre fase neutro, nesse caso aqui é 127 volts, multiplico também aqui pelo fator de potência, nesse caso aqui é 0,85, e multiplico pelo rendimento desse motor, que, como eu falei, é 0,9, multiplicado aqui por 0,9. Então, continuando aqui, essa corrente de projeto vai ficar aqui, essa conta aqui, vai resultar da seguinte maneira: 136 watts dividido por 97,155. E o resultado dessa divisão vai ser o seguinte: a corrente de projeto vai ser igual a 7,57 amperes, aqui aproximadamente. Então, tenho aqui a corrente de projeto para esse determinado motor monofásico, o valor de 7,57 amperes. Então, esse foi o exemplo para alimentar um motor monofásico. Agora, então, eu vou fazer o segundo exemplo, que é para alimentar aí um determinado equipamento que não seja um motor de indução. Aqui eu tenho o segundo exemplo, vou mostrar aqui, então, como resolver e como encontrar essa corrente de projeto. Eu vou substituir aqui os valores. Eu tenho, por exemplo, aqui um circuito onde eu sei que a potência é 4.500 watts. Eu estou alimentando esse circuito em 220 volts, no caso fase neutro, 220 volts. Eu tenho aqui um fator de potência de 0,92. E como eu falei, eu tenho um circuito aqui que não é um motor de indução, não tenho indução nesse circuito, eu não tenho rendimento, então eu considero o rendimento igual a 1. Esse rendimento aqui não é necessário entrar na fórmula. Então eu vou substituir aqui esses valores, eu vou ter que a corrente de projeto
vai ser igual a 4.500 sobre corrente, a tensão, né, melhor dizendo, entre fase e neutro, eu sei que é 220 volts, 220, multiplico aqui pelo fator de potência, que é 0,92, e como eu falei aqui, o rendimento. Nesse caso eu não considero rendimento, porque esse circuito aqui não vai alimentar nenhum motor monofásico, ou trifásico, né, nesse caso aqui monofásico, porque é o que a gente está tratando aqui. Então esse rendimento ele não entra na fórmula. Então aqui a corrente de projeto, continuando, vai ser igual a 4.500 sobre 202,4. Resolvendo aqui essa divisão, eu vou ter que a corrente de projeto é igual a 4.500 dividido por 202,4. Eu vou ter aqui 22,23 amperes. Então está aqui o resultado dessa corrente de projeto para esse segundo exemplo aqui, para esse circuito. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.